A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje eu recebo com muito prazer aqui no estúdio o Glauco Baltar. Ele é diretor de Tecnologia e Operações da Quanta Previdência, uma das entidades mais inovadoras e reconhecidas no cenário nacional de previdência complementar. Glauco, muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado, Melina. É um prazer estarmos aqui. E para quem não sabe o que é uma entidade, pessoal, a entidade é uma empresa que administra previdência sem fins lucrativos. Aí, portanto, esse nome é entidade, que parece coisa de espiritualismo, espiritismo, mas não tem nada a ver com isso, tá? O Glauco, ele tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, inovação, gestão na área de previdência complementar. Também é professor, então assim, Glauco, eu queria entender um pouquinho da tua carreira para a gente também falar mais da Quanta Previdência. Conta um pouquinho para a gente da tua história. Claro. Bem, há 25 anos eu estou dedicado a evoluir o sistema previdenciário brasileiro no segundo e terceiro pilar, tá? E eu vou explicar um pouco isso porque é importante que as pessoas entendam. A previdência brasileira, ela se desenvolveu nos últimos anos no primeiro pilar, que é o nosso INSS. E esse INSS, por questões técnicas, ele já não consegue mais suprir a necessidade previdenciária do Brasil. A gente tem aí um contingente de milhões de pessoas chegando na idade de solicitar um benefício ao INSS, e como o INSS trabalha num sistema de repartição simples, Milena, e é muito importante entender isso. Repartição simples é uma lógica que ela é perversa, que compreende o seguinte: para você, Melina, aos 65 anos, receber uma aposentadoria, precisam existir no mínimo, sei lá, 5 ou 6 pessoas contribuindo com o INSS. Isso é repartição simples. Ou seja, o que eu recebo, eu uso para pagar. O que eu recebo, eu uso para pagar. Não existe um sistema de capitalização. Ok? Quem faz capitalização hoje? Segundo pilar e terceiro pilar, onde a gente atua. Então, o que se imagina é que o INSS ele vai, em algum momento, colapsar, e daí empresas ou entidades como a nossa, elas vão precisar ocupar esse espaço, ou seja, de gerar renda e dignidade para as pessoas. E eu dediquei minha vida inteira a isso, é uma coisa apaixonante, porque a gente trabalha num problema social. Isto é um problema social que ainda não está claro para a sociedade, e daí entra um outro desafio, e que está muito conectado ao nosso propósito, que é educar as pessoas. Então, nós também somos dedicados a educar financeiramente e previdencialmente essas pessoas, para que elas entendam essa necessidade, esse problema que elas vão vivenciar, e o quanto antes elas entendem isso, elas podem mudar o planejamento delas para o futuro, tá? Então, tecnologia passou a ser um ativo muito importante nessa transformação, e eu tive a sorte de ser apaixonado por tecnologia já desde de criança, e foi na infância que a tecnologia, através dos microcomputadores, começou a transformar a vida das pessoas e das empresas, que eu me dediquei a isso, e eu, logo muito jovem também me conectei com previdência, que é apaixonante. E daí eu digo que eu estou nas duas principais matérias assim que podem transformar uma nação: tecnologia e um sistema previdenciário robusto. Muito importante essa questão que tu trouxe de quanto antes as pessoas começarem a entender, melhor vai ser para um futuro. E se as pessoas nunca pensaram nisso e agora resolveram pensar, ainda dá tempo? Sempre dá tempo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que quando você se desperta para essa necessidade de planejar, não importa se você tem 50, 60, 20 ou 30 anos, tá? O que influencia, o que você terá de impacto com essa decisão tardia é que você vai ter que fazer um esforço maior, ou você simplesmente vai ter uma renda menor.
e isso pode impactar na tua qualidade de vida, tá, Milena? Esse é a grande diferencial. Mas é muito importante você começar. Quando você tem 50, 60, o foco muitas vezes de quem começa nessa idade não é só mais o da renda, mas é de uma sucessão de patrimônio, que através da previdência você faz essa sucessão sem um sofrimento para a tua família. Eu estou falando, por exemplo, de pessoas que deixam patrimônios imobilizados, um apartamento, e quando tu não está mais dando suporte para a tua família vai ter dificuldade de transformar aquele patrimônio em renda. Tá? Esse é um exemplo muito prático, claro, e que a gente vivencia todos os dias. Quando você começa cedo, você, em vez de constituir um patrimônio baseado no imobilizado, por exemplo, que é uma cultura brasileira, imobilizar patrimônio, você consegue deixar a tua família com um patrimônio líquido e no momento em que você se ausenta, ou por invalidez ou por morte, a tua família no dia seguinte tem uma proteção. A gente chama isso de proteção familiar, tá? Então a gente vê casos e casos em que o tardio serve para sucessão e o início antecipado desse planejamento vira renda e proteção para as famílias, tá? Então eu diria o seguinte: se tu não começou, o momento é agora, não importa que idade tu tenha. Excelente. Glauco, então vamos falar um pouquinho mais da Quanta no setor, né? Hoje vocês administram mais de 8 bilhões. O que diferencia a Quanta no mercado? A Quanta é uma empresa, como eu falei, sem fins lucrativos, então esse já é um diferencial. Nós não estamos falando de uma empresa inserida no sistema financeiro que visa lucro. Eu estou falando dos bancos, tá? Bancos e instituições financeiras, essas que a gente conhece, que são corretoras ou fintechs. A gente não é nada disso, a gente é uma empresa altamente regulada. Nós temos, inclusive, uma regulação específica num órgão específico que chama Previc, um órgão governamental, e isso exige da gente uma série de padrões e controles, Milena, que são rigorosíssimos, tá? Então, esses são os diferenciais. Um rigor muito grande na fiscalização, o que exige da gente muita transparência, alta governança, ética na condução das nossas atividades, porque elas são acompanhadas também por órgãos de governança dentro da entidade. Daqui um pouco a gente entra um pouco mais nesses detalhes. E o fato de nós não termos lucro quer dizer que esse lucro são dos nossos participantes. A gente, para tu ter uma ideia, nós não temos clientes, a gente tem participante. Você é dono da Quanta quando você resolve iniciar um planejamento previdenciário conosco. Esses são os diferenciais, tá? O lucro é teu, nós somos, então, uma entidade que não somos vinculados ao sistema financeiro, portanto, a gente tem uma legislação específica, tá? Nós somos em torno de 270 empresas. Esse é o tamanho do sistema de previdência complementar fechado, ao qual a gente se insere, e a gente administra 1,5 trilhão de reais. Nossa. Essa é a cifra, tá? Então, é por isso que a gente é muito regulado e temos regulações específicas. Isso, a Quanta hoje, então, administra 8 bi, a gente está escalando muito nos últimos anos, temos 20 anos de história, somos considerados a empresa mais inovadora do sistema de previdência, a que mais cresce, e temos hoje em torno de 250 mil clientes participantes. Esses 250 mil, eles têm família, então a gente diz que a gente hoje protege algo em torno de 750 mil a 1 milhão de pessoas, porque a gente está falando de famílias padrão. 30 mil, esse é o número mais significativo. De 30 a 35. Esse número a gente não combinou, então eu não trouxe ele aqui na ponta do lápis, mas entre 30 e 35 mil participantes são crianças. Nossa. Eu vou te dar o exemplo dos meus filhos, tá? Martim tem 9 meses e já tem plano de previdência há 6. E Lino, meu filho mais velho, de 11 anos, e já tem previdência há 6 anos. Então, a gente tem 35 mil historinhas como essa de mini participantes, mini clientes que já têm um planejamento previdenciário para faculdade, para comprar o primeiro carro, para seguir nesse planejamento até os 60 anos e não depender do INSS ou primeiro pilar. Tá?
Perfeito. E qualquer pessoa pode ser uma participante, pode criar esse planejamento? Como é que funciona? Hoje sim. E esse foi, inclusive, uma das iniciativas mais inovadoras que a gente imprimiu nos últimos anos, que via Aqua, é a nossa academia de educação para finanças e previdência, você pode contratar um plano conosco. Então, a gente tem uma academia, lá nessa academia a gente tem diversos conteúdos educacionais voltados para esse planejamento previdenciário, uma vez que você vire sócio dessa academia, que é gratuita, você consegue contratar um plano de previdência. Existem outras formas, por exemplo, cooperados do sistema ILUS e da Unicred também podem contratar o nosso produto, não se vinculando necessariamente a essa plataforma educacional, que se chama Aqua, e esse também é o nosso DNA, atuar no cooperativismo. Nascemos dentro desse sistema e nos últimos 2 anos a gente conseguiu romper essa fronteira e hoje, Milena, você pode contratar. Imagino que ao final dessa nossa conversa você já vai estar com o teu planejamento praticamente idealizado, a É, depender de uma assinatura. exatamente o que eu pensei para eu já procurar também. Mas eu quero falar agora contigo, Glauco, sobre gestão, que é o nosso principal assunto aqui, né? Então, hoje a Quanta recebeu recentemente o prêmio Líderes SC 2025 na categoria de governança. E para isso foi necessário algumas transformações estruturais, algumas implementações. Como é que foi para vocês atingirem esse patamar, esse reconhecimento? Como é que foi esse caminho? Bem, Milena, é importante dizer que essas iniciativas ou estruturações, elas primeiro não visaram o prêmio é uma consequência e elas não aconteceram esse ano, elas vieram acontecendo dentro de um planejamento que foi idealizado no último ciclo de planejamento, que começou ali no ano de 2023. Lá, o Conselho Deliberativo da Quanta, composto por diversas entidades, entendeu que era preciso a gente evoluir em governança, porque governança está conectado com transparência, que está conectado com confiança, e hoje nós vendemos confiança. Ninguém contrata um planejamento previdenciário para 10, 20, 30 anos se você não confia naquela empresa. Então, a gente entendia que existiam necessidades importantes, dentre elas, por exemplo, implementamos canal de denúncia, a gente trouxe conselheiro profissional, conselheiro de mercado para trazer experiências de outras empresas em portes diferentes do que o nosso. A gente conseguiu dar mais representatividade ao nosso conselho. Então, a gente conseguiu ampliar, numa mudança recente estatutária, ampliar a representatividade dos nossos instituidores. Instituidores são as cooperativas, aquelas empresas que viabilizam o plano. Ou seja, se não existisse uma Unicred, uma Ailos, a gente não conseguiria ofertar esse plano sem fins lucrativos para os nossos clientes. Então, essas mesmas cooperativas que instituíram um plano, elas representam os participantes e essas instituições dentro do nosso conselho. Então, a gente conseguiu aumentar essa representatividade, conseguimos criar comitês de assessoramento. Esses comitês, eles tratam pautas específicas, por exemplo, pautas de investimento. Então, tem um conselheiro lá que fica avaliando todas as nossas iniciativas de investimento, as carteiras, as empresas que são assets que administram nossos recursos, políticas de investimento, onde e quanto a gente pode investir, por exemplo, em que segmentos. Também reestruturamos toda a parte normativa. A gente tem hoje um estatuto que é a lei e um regimento que diz como essa lei é praticada dentro da empresa. A gente reviu políticas de risco, matrizes de risco. A gente criou a independência dos comitês, onde não participa diretoria, por exemplo, e sim esses conselheiros e outros integrantes da nossa liderança dentro
tá? Quantas gerentes e pessoas técnicas e representantes das cooperativas técnicas também dentro desses comitês. Então, essas são algumas das iniciativas. Se a gente fosse pontuar aqui, seriam várias. Dentre elas, uma importante também foi um programa de integridade que reviu código de ética, código de conduta, e são mais ou menos 12 iniciativas que compõem esse programa de integridade e que também foram considerados para a gente alcançar esse selo, esse reconhecimento do LEED. Outra questão foi que vocês trabalharam bastante a questão de cultura organizacional, os programas de formação de lideranças, ouviram bastante os colaboradores e isso também rendeu mais um prêmio, né? Como tu falou, o prêmio não é, o objetivo, mas é uma coroação de todo esse trabalho de muitas pessoas e que foi o selo prata de engajamento da ABRAP. Isso. Conta um pouquinho pra gente como foi também. Primeiro é importante explicar o que é a ABRAP. Né? A ABRAP é a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência. As entidades. Tá? Então a gente tem uma associação, essa associação participam as entidades então, e ela organiza o nosso GPTW. Todo mundo aqui deve conhecer, GPTW, esse selo que carimba uma empresa que tem práticas sustentáveis do ponto de vista dos funcionários e, portanto, como a gente é uma empresa um pouco diferente, a ABRAP instituiu o próprio selo, que chama Selo de Engajamento. E pelo terceiro ano, nós temos esse selo dentro das 3 empresas que mais se destacam. O selo é dividido em ouro, prata e bronze. Em 2022, nós fomos agraciados pelo selo bronze. Em 2024, a gente teve uma avaliação que não nos credenciou entre os 3 maiores. A gente viu que existiam grandes lacunas, ou melhor, lacunas, não sei se eram tão grandes, mas existiam lacunas do ponto de vista de necessidades que o nosso time havia colocado na mesa. Nós trabalhamos todas essas necessidades, que vão desde condições estruturais, o computador, o mouse, a internet, como que a gente dá suporte para as pessoas que estão fazendo um home office. Então, tudo isso é avaliado, relação entre pares, relação liderança-funcionário, funcionário e funcionário-funcionário. Então, tinha de tudo. Em 2023, então, a gente não conseguiu estar entre os 3 melhores. Em 2024, a gente foi ouro, ou seja, a nossa pontuação foi a máxima. E agora, nesse último ano, somos prata. Então, nossa intenção é sempre estar entre esses 3 melhores, o que gera um desafio muito grande para a gente. Nossa cultura, ela é a cultura de preparar as pessoas numa lógica de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Começa aí, nós temos o PDC, Plano de Desenvolvimento Coletivo, nós temos o PDE, Plano de Desenvolvimento de Especialistas. Esse é interessante porque esse grupo é o grupo que tende a ser sucessor das lideranças. Tá? Então aqui é o grupo de sucessão, PDE, e temos o PDL, o Plano de Desenvolvimento de Lideranças. São trilhas específicas para cada um desses grupos. Então, a gente entendeu que era preciso investir muito em capacitar essas pessoas, tanto de soft skills quanto hard skills. E hoje a gente até calibra mais para os soft skills. A gente sabe que as condições comportamentais, elas são muito mais relevantes do que as condições técnicas. O técnico todo mundo aprende, o ChatGPT, o Gemini, o Grok, isso é aprendível. Agora, em que situações usar essas ferramentas é que é determinante. Então, a gente tem investido muito nisso, tá? A gente faz pesquisas semanais, para não dizer diárias, medindo o engajamento dos times. Tá? E aí são mais de 100 perguntas que a gente faz ao longo de um ciclo. A apuração dessas pesquisas, que são feitas de forma anônima para dar segurança, para que as pessoas digam na realidade o que está dando certo e o que não está dando certo, subsidia as lideranças e os boards da empresa, para que a gente trace realmente iniciativas que mudam a forma como a gente trabalha. Então, por isso a nossa cultura é uma cultura de vanguarda, tá?
A gente, só para fechar e já te passar a palavra, ela é baseada em ambiente, tá? A gente tem que ter um ambiente legal, que gere todas as condições para que a pessoa desempenhe um trabalho para desenvolver essas pessoas e que elas possam conseguir desenvolver nossos produtos e serviços para alcançar nossos resultados. Então, ambiente, pessoas, produtos, serviços e resultados. Dentro dessa lógica, a gente distribui todas as nossas iniciativas, tá? E muito importante um ponto que tu trouxe dessa questão das trilhas de aprendizado e de desenvolvimento, porque nem todo mundo quer ser líder e a gente precisa entender isso enquanto lideranças também, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam ter esses desenvolvimentos, entender como também lidar se as ferramentas não estiverem disponíveis. Então, essa questão emocional é extremamente importante. E vocês têm um conceito que eu particularmente não conhecia, que é o da felicidade interna bruta como uma estratégia com os colaboradores. E é uma das poucas empresas no Brasil que adota esse conceito. Então eu queria entender como é que se traduz no dia a dia, como é que funciona esse conceito. Bem, a felicidade é um KPI, um indicador de performance da gente. Então, começa aí. Ele é um número que a gente acompanha. E esse número é baseado em percepção. Percepção que são essas extraídas das pesquisas de engajamento. Então, a gente mede a felicidade, e a felicidade ela é composta de muitos componentes, dentre eles esses. Se a pessoa está sendo ouvida pelo líder, se ela tem espaço para falar, e quando tu fala que é difícil você formar líderes, é muito difícil mesmo, porque o líder hoje na Quanta, ele é a pessoa que tem que ouvir de forma estruturada o seu liderado. A gente implementou one-on-one, a gente implementou team building, a gente implementou diversas iniciativas que têm que ser desdobradas pelas lideranças. Então, ela é muito cobrada pelos liderados e cobrada também pela diretoria executivas, né, os órgãos que a gente chama de órgãos colegiados, conselhos e tal. Então, preparar essas pessoas, esse time que sucede, e preparar essas lideranças para desempenhar o nosso engajamento é algo altamente desafiador, tá, Milena? E por isso que a gente resolveu implementar o índice de felicidade. Até ali atrás, esse índice de felicidade ele era um componente da nossa participação de resultados, mas a gente entendeu que ele era importante, mas não necessariamente a ponto de ser um componente, porque isso às vezes desviava um pouco o foco, né? Todo mundo está feliz para participar do resultado, mas pode não estar feliz para fazer uma conversa franca, esse tipo de coisa. Então, por isso a gente resolveu tirar isso do componente ali do resultado, e ele passou a ser um indicador que a gente mede no dia a dia, porque se a gente não tem pessoas felizes, a gente não tem cliente feliz. Então, não dá para a gente ter o cliente feliz, satisfeito, não dá para a gente ter centralidade de cliente, tudo isso que é moderno falar, se a gente não tem o nosso funcionário feliz, engajado. Eu estava falando contigo aqui agora há pouco sobre a formação de influenciadores. E eu vi uma matéria na Valor que falava que as empresas têm investido nisso. O influenciador funcionário, e não o influenciador profissional que tu contrata. E nós já tínhamos isso na nossa cultura há algum tempo. Se você for olhar o Instagram da Quanta, que vale muito a pena acompanhar, porque lá a gente não fala da empresa, a gente fala da necessidade das pessoas pararem para pensar no futuro delas, você vai ver que somos nós. Cada pessoa que você vê ali é um Quanter, que muitas vezes ele não é o cara que é o vendedor, ele é a pessoa operacional. Então tem uma pessoa ali que faz a tua contribuição virar uma renda, e ele está falando como é que isso acontece, ele está tentando te tocar com uma experiência que ele ouviu um cliente falar. Então são pessoas reais falando de produtos reais. Ali não tem ninguém figurando, sabe?
As pessoas, a gente fez elas se conectarem com o nosso propósito e elas hoje falam com amor, com paixão. E isso é o que nos orgulha, assim, e nos faz entender que o índice de felicidade é um indicador real, não é um indicador para estar num dashboard, para estar num painel e a gente olhar aquilo é, no verde ou no azul. Não, é realmente uma coisa real, porque ninguém se propõe a falar da empresa se não gosta daquela empresa, né? E lá ninguém é obrigado, tá? Glauco, a tua área é justamente a inovação. Então, vendo todos esses resultados, todas essas mudanças, como é que é para ti entender esse dia a dia? Porque a gente acha algumas vezes, né, que a inovação tem que ser algo muito diferente, que não existe, algo criado do zero. Mas às vezes é mudar um processo, mudar um dia a dia, escutar um colaborador. Como é que é para ti dessa área ver todo esse conjunto de iniciativas? Bem, Milena, minha área não é inovação, minha área é tecnologia e por muitos anos houve uma confusão entre tecnologia e inovação. Inovar é algo que tu faz diferente do que tu já vinha fazendo. Esse é o nosso pensamento. Então, há um tempo atrás, a gente tinha imaginado inovação como um setor, um time, e ao longo do tempo a gente entendeu que não. A inovação ela está desde o preparo de um café até a entrega ou evolução de um produto ou um serviço, tá? Então, você pode inovar independente de qual é a perspectiva de trabalho. E ela tem que estar em todos os quanters, essa perspectiva da mudança, para alcançar um resultado que impacta cliente, ou um resultado que impacta eficiência, tá? Mas ele tem que estar em todo mundo. Então, a gente resolveu tirar isso do contexto de uma área, de um time, para que todos nós pudéssemos ser pessoas inovadoras, tá? E a gente exige isso. A gente, dentro da cultura que eu te falei, que tem os componentes, tá, de ambiente, pessoas, produtos, serviços e resultado, tem um item lá dentro que fala sobre inovação, que as pessoas têm que ter cabeça de negócio, que as pessoas elas têm que inovar naquilo que faz diariamente, tá? A gente exige e mede isso. Existem ferramentas para isso, tá? Ali atrás, para tu ter uma ideia, a gente tinha, e isso é uma tônica, a gente tinha estruturas que a gente chamava de squads, surgiu no Spotify, todo mundo já sabe, não vou retomar isso, mas a gente chegou a criar essas estruturas, que eram as estruturas que faziam entregas de evolução dos produtos e serviços numa lógica independente, multidisciplinar e tal. E a gente viu que isso funcionou bem para que a gente atingisse determinado resultado. E quando esse resultado foi atingido, a gente desmobilizou isso e levou esse conhecimento das squads para dentro das áreas. Então, as áreas hoje, elas atuam como se fossem squads, entregas rápidas, evoluções rápidas, cabeça de experimentação. A gente fala muito sobre isso, a gente dá espaço para que as pessoas errem, por exemplo. Então, isso tudo é inovação dentro da planta. Tá? E a gente vem mudando todo dia. A coisa mais certa que a gente tem é que nada é igual hoje como foi 2 dias atrás. E hoje é um cenário diferente que exige capacidades diferentes. É também um componente do nosso planejamento estratégico, um daqueles que nos levou ao Prêmio LEAD. O nosso planejamento estratégico ele não é baseado em projetos, ele é baseado num framework que chama Pure Care, puro cuidado. E ele tem um conceito simples, que são recursos ou projetos, ou a gente chama de recurso porque um recurso pode ser um copo, tá? Pode ser um celular, pode ser um projeto estruturante que leva tempo, que exige investimento, e esse recurso ele tem que desenvolver uma capacidade. Essa capacidade tem que entregar um resultado e esse resultado tem que ser parte do propósito. Eu vou te dar um exemplo simples para entender essa lógica, e essa lógica é muito legal de ver ser desempenhada em todas as empresas, que eu quero correr. Eu quero correr. Bem, para correr eu preciso de alguns recursos. Quais são? Tênis, né? Um tênis bom faz sentido ter, porque senão tu vai sofrer. Preciso treinar, né? Então, é outro recurso, um sistema de treinos, para ter uma capacidade. Qual capacidade? Correr, né? Então, a capacidade que eu preciso desenvolver é de correr, porque ninguém simplesmente
sai da cama num belo dia e diz assim, eu vou correr 10 quilômetros. Você vai ver que você não vai conseguir isso, é humanamente impossível. Tem que treinar. Então, a capacidade, quando você tem os recursos certos, você atinge ela, que é de correr, para alcançar um resultado. Qual é o resultado? É os 5 quilômetros, o 10 quilômetros, o 21 quilômetros, o 42 quilômetros. Tá? E isso tem que estar dentro de um propósito. Qual é o propósito? Viver bem, com qualidade, de forma saudável, sustentável. A lógica do nosso PureCare é exatamente essa. Então, todo dia a gente fala sobre isso e coloca essa lógica dentro da cabeça das pessoas. Amigo, nós estamos aqui para desenvolver recursos, para a gente aumentar nossa capacidade de fazer educação previdenciária e financeira, para fazer planejamentos sucessórios, para fazer planejamentos de renda, para fazer planejamentos fiscais. Nosso produto é um dos únicos produtos em que um seguro lá dentro, que a gente chama de proteção familiar, abate imposto de renda. Para tu ter uma ideia. É o único seguro, Milena, que tu vai contratar e vai abater imposto de renda. Isso não existe em nenhum lugar, tá? Poderíamos passar horas falando aqui sobre os nossos diferenciais. Mas o fato então a gente trabalha essa conquista de capacidades para alcançar os nossos resultados, que muitas vezes o nosso resultado é o do cliente, para atingir esse propósito que é atuar num problema social gigantesco que vai ser cada dia mais sentido pelas pessoas, porque o sistema público, de novo, né, vai colapsar e as pessoas vão precisar de um produto como o nosso. E o nosso grande desejo, nosso grande sonho, o grande propósito é que as pessoas possam fazer isso dentro de empresas como a nossa, em que o lucro é do cliente e não do banco. Glauco, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast e eu gostaria de te convidar para deixar uma mensagem, uma fala para os nossos ouvintes. Bem, meus amigos, inovar é legal, ganhar prêmio é muito melhor, mas a mensagem final que eu quero deixar aqui é que realmente, se você não pensou ainda num planejamento previdenciário, a hora é essa, tá? A hora é essa, porque é muito importante você ter com o que contar. Com quem contar, isso é óbvio, mas ter com o que contar é muito importante, porque mesmo a gente amando o que faz, uma hora a gente vai cansar. Tá? E na medida em que eu que sou o único responsável pelas minhas finanças, ou pela forma como eu ganho dinheiro e levo esse dinheiro para dentro da minha casa, em algum momento, se eu não tiver aqui para que isso aconteça, eu vou precisar de um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário dentro da Previdência ele é algo muito inteligente, porque lá a gente fala em constituição de renda e não de patrimônio. E renda ele tem um caráter que é o caráter perene, é o caráter que é do mensal. Então, esse é o nosso grande desafio aqui, tá? Tocar as pessoas para que elas façam esse planejamento previdenciário o quanto antes e que elas contem com empresas como a nossa. Como eu falei, empresa que prima por alta governança, por transparência, sustentabilidade. A gente é um time ético, um time que trabalha todos os dias na centralidade e no sucesso do nosso cliente. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, essas são as mensagens que eu deixo aqui para que as pessoas elas possam ter uma vida ali na frente com muito mais dignidade, que elas possam viver até os 80, 90, 100, com a mesma dignidade que elas têm hoje, enquanto elas têm capacidade de entrega laboral, e eu acho que o capital financeiro ele é importante e a gente pode apoiar nisso. Glauco, muito obrigada por aceitar o nosso convite e eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e também no YouTube da Acaert. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIT.